Em estudo, historiador francês Christian Ingrao ressalta o papel decisivo dos intelectuais da elite da Ordem Negra de Heinrich Himmler. A imagem que se tem popularmente de um oficial da SS é a de um indivíduo cruel, chegando ao sadismo, corrupto, cínico, arrogante, oportunista e não muito culto. Alguém que inspira, além de medo, uma repugnância instantânea e uma tranquilizadora sensação de que é uma criatura muito diferente, um verdadeiro monstro. O historiador francês especializado em nazismo, Christian Ingrao, oferece-nos um perfil muito diverso e inquietante, a ponto de identificar uma alta porcentagem dos comandantes da SS e de seu serviço de segurança, o temido SD, como verdadeiros intelectuais comprometidos. O termo que escandalizou o mundo intelectual francês é arrepiante quando se pensa que esses eram os homens que lideravam as unidades de extermínio. Em seu livro Crer e Destruir, os intelectuais na máquina de guerra da SS nazista, Christian analisa minuciosamente a trajetória e as experiências de 80 desses indivíduos que eram acadêmicos, juristas, economistas, filólogos, filósofos e historiadores, e ao mesmo tempo criminosos, derrubando o senso comum de que, quanto maior o grau de instrução, mais uma pessoa estará imune a ideologias extremistas. Há um forte contraste entre esses personagens e o clichê do oficial da SS, assassinos em massa, fardados e com um doutorado no bolso, como descreve o próprio autor. O que fizeram os intelectuais comprometidos, teóricos e homens de ação da SS foi terrível. Christian Ingrao cita o caso do jurista e oficial da SD Bruno Miller à frente de uma das ações do Einsatzgruppe, uma das unidades móveis de assassinato no leste, que no dia 6 de agosto de 1941, ao transmitir a seus homens a nova ordem de exterminar todos os judeus, da cidade de Tigna, na Ucrânia, mandou trazer uma mulher e seu bebê e os matou ele mesmo com sua arma para dar o exemplo de qual seria a tarefa. É curioso que Bruno Miller e outros como ele, com alto grau de instrução, pudessem se envolver assim na prática genocida, diz Christian Ingrao. Mas o nazismo é um sistema de crenças que gera muito fervor, que cristaliza esperanças e que funciona como uma droga cultural na psique dos intelectuais. O historiador ressalta que o fato é menos excepcional do que parece. Na verdade, se examinarmos os massacres da história recente, veremos que há intelectuais envolvidos. Em Ruanda, por exemplo, os teóricos da supremacia Hutu, os ideólogos do Hutu Power, eram 10 geógrafos da Universidade de Leuven, na Bélgica. Quase sempre há intelectuais por trás dos assassinatos em massa. De fato, eram os grandes representantes da intelectualidade europeia, mas a geração de intelectuais que tratamos aqui experimentou em sua juventude a radicalização política para a extrema-direita, com forte ênfase no imaginário biológico e racial que se produziu maciçamente nas universidades alemãs depois da Primeira Guerra Mundial, e aderiram de maneira generalizada ao nazismo a partir de 1925. A SS, diferentemente dos brutamontes da SA, oferecia aos intelectuais um destino muito mais elitista. Infelizmente, a moral é uma construção social e política para esses intelectuais. Já haviam sido marcados pela Primeira Guerra Mundial. Embora a maioria fosse muito jovem para o fronte, o luto pela morte generalizada de familiares e da sensação de que se tratava um combate defensivo pela sobrevivência da Alemanha, da civilização contra a barbárie, arraigaram-se neles. A invasão da União Soviética em 1941 significou o retorno a uma guerra total, ainda mais radicalizada pelo determinismo racial.
Era um embate decisivo contra um inimigo eterno que tinha duas faces, a do judeu bolchevique e a do judeu plutocrata da Bolsa de Londres e de Wall Street. Para os intelectuais da SS, não havia diferença entre a população civil judia, que era exterminada à frente dos grupos de extermínios nazistas, e os tripulantes dos bombardeiros que lançavam suas bombas sobre a Alemanha. Na lógica desses intelectuais, parar os bombardeiros implicava em matar os judeus na Ucrânia. Se não o fizessem, seria o fim da Alemanha. Esse imperativo construiu na cabeça dos intelectuais da SS a legitimidade do genocídio. Era ou eles ou nós. Assim se explicam casos como o de Bruno Miller. Antes de matar a mulher e a criança, ele falou a seus homens do, abre aspas, perigo mortal que a Alemanha enfrentava, fecha aspas. Era um teórico da germanização que trabalhava para criar uma nova sociedade. O assassinato era uma de suas responsabilidades para criar essa utopia. Curiosamente, era preciso matar os judeus para realizar os sonhos nazistas. Christian Ingrao diz que os intelectuais da SS não eram oportunistas, mas pessoas ideologicamente muito comprometidas, ativistas com uma visão de mundo que aliava entusiasmo, angústia e pânico, e que, paradoxalmente, abominavam a crueldade. A SS era um assunto de militares, pessoas muito convictas do que diziam e faziam e muito preparadas. O que é ainda mais preocupante. É claro, é preciso aceitar a ideia de que o nazismo era atraente e que atraiu como moscas as elites intelectuais do país.